Nesse vídeo eu falarei para vocês sobre um conceito de suma importância para a disciplina de História, que é o conceito de fato histórico. A nossa vida é repleta de fatos. Tudo o que ocorreu no passado e com absolutamente todos os seres humanos é uma sucessão gigantesca de fatos. Pensando nisso, você sabe me dizer qual é o critério de distinção de um fato histórico? O que é que diferencia um fato comum de um fato histórico? Assista esse vídeo até o final que você descobrirá a resposta para esses questionamentos e dominará absolutamente tudo sobre o conceito de fato histórico. Se você já se interessou por esse tema, assine a chamada deixando o seu like para que esse vídeo possa chegar ao maior número de pessoas possível. A história, assim como todos os campos do conhecimento, possuem métodos, elementos, termos e uma linguagem singular que são próprios do seu campo de conhecimento. Dentre esses elementos que dão forma e identidade à disciplina, encontram-se os conceitos que adquirem um significado próprio para a área, que é um significado diferente do que tem no senso comum. Ou seja, os campos do conhecimento possuem uma linguagem própria. E para entendermos essas diferentes disciplinas, precisamos inserir nessa linguagem. E nada melhor para conhecer a linguagem dos campos de conhecimento do que conhecer os seus conceitos. Esses conceitos que possuem um sentido específico dentro das disciplinas que é diferente do sentido que possuem para o senso comum. Portanto, para conhecermos melhor e entendermos melhor a disciplina de História, precisamos conhecer a sua linguagem, ou seja, conhecer os seus conceitos. Conceitos estes que são típicos da narrativa historiográfica. Sujeitos históricos, tempo histórico e fato histórico são exemplos de três conceitos que são típicos da disciplina de História e que são fundamentais para o entendimento dessa disciplina nos anos iniciais, segundo os parâmetros curriculares nacionais. O vídeo anterior a esse eu expliquei o que são sujeitos históricos. Corre lá e assista porque ficou muito bacana e estará aqui nos cards. O próximo vídeo que eu farei para o canal será exatamente sobre tempo histórico, que complementará esse vídeo e, portanto, teremos assim então no canal os 3 vídeos sobre esses 3 conceitos importantíssimos para a disciplina de História, que são sujeito histórico, tempo histórico e fato histórico. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Lucas Schwab Vieira e se você é novo por aqui, não se esqueça de inscrever-se para que você não perca o próximo vídeo do canal, que será sobre tempo histórico. A história, ela se constitui de fatos e uma sucessão de fatos constitui o que chamamos de processo histórico. Na história, os critérios de diferenciação sobre o que é um fato comum e o que é um fato histórico também mudaram ao longo do tempo. Essas mudanças acompanharam as transformações que ocorreram no pensar e no fazer historiográfico. O fato histórico é um acontecimento desencadeado no passado que se transforma no presente em objeto e matéria-prima de estudo do historiador. Um fato do passado é único, singular e, portanto, irreversível. Isto é, o fato, o nosso tempo e espaço, isto é, a nossa conjuntura histórica, influencia diretamente na nossa interpretação sobre os eventos que ocorreram no passado. Tenha em mente que a exatidão da interpretação de um fato histórico é algo simplesmente inalcançável, pois existe o relativismo da análise. Nós, historiadores, construímos um significado sobre o fato a cada nova interpretação. A nossa subjetividade faz parte de todo esse processo e é impossível que ela não esteja presente. O fato histórico é um acontecimento estudado por meio de vestígios e documentos. Esses documentos constituem o que chamamos de fontes históricas.
as quais são constituídas por elementos que o homem fez e deixou no passado. Para você entender melhor o que são fontes históricas, já tem um vídeo aqui no canal que estará aqui nos cards. Corre lá e assiste que você entenderá absolutamente tudo sobre o que são fontes históricas. Os fatos, por mais que eles sejam extremamente relevantes e impactantes no nosso presente ou no presente dos que já viveram, isto é, no nosso passado, eles não se constituem de forma natural em fatos históricos. São os historiadores que olharão para esses acontecimentos do passado sob preocupações e indagações diretamente relacionadas com o seu presente e firmarão esses eventos do passado como fatos históricos. O trabalho do historiador, portanto, é algo subjetivo sobre um dado da realidade do passado. Para entendermos melhor sobre isso, podemos pensar no contexto em que vivemos de pandemia. Mas a pandemia por si só, ela não configura um fato histórico, por mais que seja simples e fácil de vê-la como tal. São, portanto, os historiadores no futuro que firmarão esse evento ao qual estamos vivendo e presenciando como um fato histórico. Por mais que tenhamos uma visão clara de que esse é um evento que ficará para a história como algo que impactou de modo significativo todos os seres humanos do planeta. O passado é repleto de fatos, constituído de inúmeros acontecimentos e eventos. Porém, a esmagadora maioria desses acontecimentos é sem relevância e sem importância como fato histórico. A partir do momento em que um evento ou acontecimento do passado adquire uma certa relevância e importância para o historiador no presente, é que o historiador irá levantar dados, lançar hipóteses, fazer questionamentos, recolher fontes, averiguar a autenticidade dessas fontes e, ao analisar todos esses vestígios, irá construir uma narrativa com uma interpretação e um significado para esses eventos do passado. A partir do momento em que o historiador no presente recolhe esses dados, esses vestígios sobre um acontecimento do passado, constrói uma narrativa e dá uma importância histórica para esse acontecimento do passado, é que ele adquire a característica de fato histórico. Cada presente indaga o passado de uma maneira diferente. Temos que ter em mente, portanto, que não existe uma naturalização de acontecimentos em fatos históricos. Esse é um trabalho do historiador. O trabalho do historiador, portanto, é um permanente exercício de análise, coleta e crítica das fontes e de construção de uma narrativa por meio de um método científico que buscará dar um significado histórico para esses acontecimentos. Os fatos históricos influenciam diretamente o futuro, ou seja, o atual mundo ele é composto de acontecimentos e feitos anteriores. O que vivemos hoje, isto é, a nossa conjuntura em que estamos inseridos, é o resultado de um processo histórico de longa duração, constituído de uma infinita sucessão de fatos. E para finalizarmos com chave de ouro esse assunto, eu deixarei uma citação do historiador Edward Carr sobre fatos históricos que diz o seguinte, abre aspas, o historiador não é um escravo humilde nem um senhor tirânico de seus fatos. A relação entre o historiador e seus fatos é de igualdade e de reciprocidade. Como qualquer historiador ativo sabe, o historiador entra num processo contínuo de moldar seus fatos segundo sua interpretação e sua interpretação segundo seus fatos. É impossível determinar a primazia de um sobre o outro. O historiador começa com uma seleção provisória de fatos e uma interpretação também provisória a partir da qual a seleção foi feita, tanto pelos outros quanto por ele mesmo. Enquanto trabalha, tanto a interpretação e a seleção quanto a ordenação de fatos passam por mudanças sutis e talvez parcialmente inconscientes através da ação recíproca de uma ou da outra. Essa ação mútua também envolve a reciprocidade entre presente e passado.
uma vez que o historiador faz parte do presente e os fatos pertencem ao passado. O historiador e os fatos são necessários um ao outro. O historiador sem seus fatos não tem raízes, é inútil. Os fatos sem seu historiador são mortos e sem significado. Portanto, minha primeira resposta à pergunta o que a história é que ela se constitui de um processo contínuo de interação entre o historiador e seus fatos. Um diálogo interminável entre o presente e o passado. A fonte dessa citação é o livro O que é a História, do historiador Edward Carr.